E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 25 de agosto de 2023, começando o estudo com índice futuro em FUT. Vocês se recordam que há este caixote, né? Há este retângulo aqui nesse ponto. Então nós temos essa resistência um pouco mais forte, 122.700, esse suporte nos 97.000 e aqui um trap de venda que ativou no tempo gráfico semanal, no mensal, que tem como alvo 103.300 pelo mensal, então bem mais abaixo, próximo ao fundo aqui desse retângulo. Essa semana deixou aqui este candle, que esse candle aqui mostra um pouco mais de indecisão, então, apesar que tenha fechado assim, vocês veem que não teve tanta variação dentro dele, então teve aqui uma alta de 0,37% essa semana, 435 pontos positivo, mas um candle feio em virtude do candle que estava deixando, na verdade, né? Então, segunda e terça, movimentos fortes e terminou a semana aqui desse jeito, deixando praticamente um doji nesse ponto. Então, a princípio, a gente tem esse trap no semanal e no mensal, um padrão objetivo de venda que jogaria próximo a 103.000. Então, a princípio, esse candle aqui mostra um pouco de resistência dos compradores, mas eu esperaria uma resistência um pouco maior, ou seja, uma resposta desse suporte próximo aos 114.300. Em relação ao Ibovespa, queda hoje de 1,02%, então teve esse movimento contrário, né? A gente teve aqui 2 dias bem fortes, na terça e na quarta, tendo aqui uma força compradora. Ontem e hoje teve um pouco de uma recuada, mas também é um padrão aqui, existe um padrão aqui presente que seria justamente o trap também no mensal, então este candle aqui desse mês de agosto ativou. O alvo seria no 101.300. Um ponto importante para que segurasse o preço seria aqui próximo aos 115.800. Aqui a gente vê um ponto importante pelo fato de já ter sido resistência e suporte outras vezes, então que é um ponto que chegou bem próximo, que é um ponto que deve segurar um pouco, então eu esperaria um pouco de resposta aqui, mas lembrando que há aqui um padrão ativado, então o alvo dele é 101.300, próximo ao fundo do retângulo também. Pelo tempo gráfico semanal, vocês veem aqui um candle que teve como variação uma alta de 0,37%, então uma alta fraca, né? Então vocês veem que durante a semana parecia que iria engolfar o candle da semana passada, perdeu força, praticamente evidenciou aqui essa nova resistência aqui próximo aos 118.000. Então aqui um ponto importante, um ponto que tem sido defendido e um ponto que o pessoal da semana passada provavelmente segurou já. Os que fizeram o candle da semana passada entraram com uma venda um pouco mais forte aqui nesse ponto. Então uma resistência parece ser importante aqui no 118.000. Passando para a análise dos ativos, primeiro seria Vale 3. Vale, comentei que estava aqui numa retração de 1,8 desse pequeno movimento de alta, que a gente teve aqui alguns dias aqui com gap, mas que teve esse movimento, estaria aqui justamente na retração de 1,8 e hoje houve a superação, ativou a compra, entretanto fechou em queda de 0,21% e praticamente chegou a estopar, ficando um pouco acima, mas no padrão que está ativado, um padrão de compra, apesar do cenário um pouco feio aqui do Ibov, um padrão que teria hoje como stop 0,46%, para buscar pelo menos aqui, do ponto que se encontra, seria para buscar pelo menos aqui esse topo, nos R$ 63,106, que daria 2,59% para cima. Então, há a presença aqui de um padrão de compra, apesar de ser um padrão não tão claro assim, né? Se encontra aqui no fundo aqui de uma consolidação, mas por ser justamente um movimento um pouco mais fraco, um pouco mais curto, não deixa aqui uma relevância tão grande. Então, respeitando seu stop, é uma entrada aqui presente. Próximo ativo, CSNA. CSNA chegou bem próximo aqui do stop do trap no semanal. Então, olhando aqui o gráfico pelo semanal, vocês veem aqui a presença aqui desse trap, que foi justamente deste candle 22. Esse aqui tentou perder essa região, recuperou o candle seguinte, superou, ativou. E o stop seria justamente na mínima deste candle. A mínima é 11,82, 11,81 já seria o stop.
O candle desta semana a mínima foi 11,83. Então chegou bem próximo, não estopou ainda. Então uma operação que segue valendo apesar de estar bem próximo do stop. Lembrando que essa operação tem como alvo 2 vezes este candle, R$ 15,16. Próximo ativo de hoje, CVC, CVC-B3, é um ativo que perdeu a mínima, né? Então a gente tem aqui esses 2,53 como um suporte, poderia ser um suporte importante, era a mínima do ativo. Então vocês veem aqui o candle que estava deixando semana passada, deixou aqui praticamente um martelo nessa região. Se houvesse essa operação, ativaria o trap, stop aqui na mínima, 2 vezes para cima. Fato que não ocorreu, né? Então o que aconteceu foi a continuidade desse movimento de queda. Essa semana, hoje caiu 6,58% e na semana teve uma variação de queda de 11% no ativo. Então, um movimento bem feio para CVC. Então, não há compra aqui você comprar uma faca caindo, não tem nenhum sinal. Em relação aos indicadores, o BV feio, tudo na verdade assim já aparentando onde se encontra o preço agora, né? Então, a princípio, nenhum tipo de compra aqui no ativo, aguardar ver se deixa algum padrão. Próximo ativo, Marfrig. Marfrig caiu hoje 4%, caiu feio hoje. É um ativo que tem aqui presença de um trap de compra ativado no mensal. Esse mês de abril tentou perder a mínima, maio superou, ativou. Tem aqui como alvo desse trap de compra, seria aqui os R$ 8,58. Chegou próximo, chegou a estar no R$ 8,20, mas começou a devolver. Tem deixado aqui um candle bem feio, tá? De falta aguardar o encerramento deste mês, mas vocês veem aqui o candle que tem deixado. Então, um candle que demonstra força e praticamente engolfando aqui outros 3 meses, né? Então, que é um movimento bem feio realmente. Pelo tempo gráfico diário, hoje eu até desenhei aqui um alargamento nesse ponto, apesar de ser uma figura aqui subjetiva, né? Mas seria mais ou menos isso, esse padrão aqui no ativo, esperando que mostrasse aqui algum sinal justamente próximo a essa linha de tendência. O fato é que o estocástico não virou e com essa queda aqui feia não é tão interessante de fazer uma compra, né? Tem que aguardar algum tipo de sinal. A princípio, caso não venha a ter essa mudança no estocástico e deixar um candle positivo aqui, um suporte importante seria nos R$ 6,12. Próximo ativo, Localweb, LWSA3. Localweb é um ativo que vocês verão aqui, fez uma 61 de venda, bem aqui nesse ponto. Então este candle aqui, este candle segurou justamente na retração, aqui abriu com força, rompeu, confirmou o pivô, e desse pivô a gente traçando aqui os alvos. O primeiro alvo seria R$ 7,42, segundo alvo R$ 6,90, terceiro alvo seria nos R$ 6,06. Então, nesse ativo há a presença aqui de um padrão de venda que tem como alvo R$ 6,06. Então, a princípio, continua esse padrão de venda, continua a queda nesse ativo, pelo menos até alcançar esses R$ 6,06. Próximo ativo, último de hoje, Lojas Renner. É um ativo que pelo tempo gráfico semanal havia deixado aqui uma operação de 61,8 neste candle 29. Então, teve aqui a superação, ativou a compra, chegou a andar um pouco, aqui a gente vê, chegou a andar depois da confirmação quase 10%, depois acabou entregando, que seria já a terceira semana de movimento de venda, né? Sendo que esta semana, que é a semana 32, vocês veem aqui o engolfo nessa região e essa queda continua. Qual suporte teria agora? Após a perda dessa 61,8, inclusive chegou a brigar bem aqui, né? Semana passada chegou a ficar brigando aqui em cima dela. Era o suporte que eu tinha, próximo suporte para mim, aqui próximo aos R$ 14,27, que seria o fundo anterior. Por hoje é isso, pessoal. Se vocês puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.